Olá, boa noite. Boa noite. Presidente Michel Temer faz segundo pronunciamento e pede suspensão do inquérito que investiga. Ele reafirmou que não renunciará e só vai sair do cargo se o derrubarem. Vamos discutir e analisar os fatos e consequências em nossos estudos com 3 especialistas. Na economia, o professor Ramon Barazal fala da consequência no bolso do consumidor. No direito, o advogado criminalista Ilmar Muniz fala da delação premiada. Na questão política, o advogado Alberto Luiz Rolo fala quais caminhos restam ao Brasil. Na região, fique de olho nas oportunidades de emprego neste início de semana. Envie mensagem pelo WhatsApp, anote aí, 942429397. Hoje é segunda-feira, dia 22 de maio, e o Grande ABC Notícias está começando. Nós seguimos aqui em edição especial no Grande ABC Notícias, abrindo esta semana, esta segunda-feira, que também remete ao calendário religioso, data em comemoração a Santa Rita de Cássia, e aliás uma data nunca foi tão oportuna, né? Muita gente na política e fora dela também, pedindo e muito a intercessão para quem tem fé, para quem acredita, para essa causa aí das mais urgentes e das mais impossíveis. E nós, claro, fazemos toda aqui a nossa menção, o nosso olhar voltado a Brasília, capital federal. Nosso foco continua e sempre vai ser a região do ABC, mas nesse momento o Brasil inteiro depende de Brasília. E nós atualizamos aqui tudo o que vem acontecendo desde a última quarta-feira à noite, quando o colunista do Globo, jornalista Lauro Jardim, trouxe aquela primeira informação a respeito do áudio que, em tese, daria a Temer a autoria de um sinal verde ao presidente da República em relação à suposta compra do silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje encontra-se preso e fora do meio político. Pois bem, isso aconteceu na quarta-feira à noite, gerou aquele verdadeiro congestionamento de informações no Congresso. A Câmara encerrou a agenda mais cedo, o Senado da mesma forma. Todo mundo aguardou um pronunciamento de Michel Temer que aconteceu na tarde de quinta-feira, ainda sem o conhecimento na íntegra do áudio, do vídeo e posteriormente das delações que foram autorizadas por parte do STF em relação aos responsáveis pela empresa JBS, os irmãos Batista, e aí houve-se uma sequência de noticiários até que no sábado, novamente, agora foi o primeiro pronunciamento de Michel Temer a partir da divulgação completa dos áudios, vídeos e da própria delação, o segundo dele, mas o primeiro a partir de todo o conhecimento público das delações que causaram grande impacto no meio político dos irmãos Batista. Michel Temer, no sábado, disse que não vai deixar o comando do país, não vai renunciar, não vai se ater ao que disse os falastrões na palavra de Michel Temer, irmãos Batista, e disse mais: se quiserem tirar ele do comando do país, vai ter que derrubá-lo, porque ele não vai sair, não vai renunciar por conta especialmente do áudio de quase 40 minutos. E no próprio sábado, o pronunciamento foi no intuito de tirar a credibilidade, de questionar a autenticidade desse áudio da delação premiada. Já nesta segunda-feira, mudou um pouquinho a estratégia por parte da defesa do presidente Michel Temer. Agora há pouco, um dos integrantes da defesa de Michel Temer disse publicamente que contrataram uma auditoria própria que apontou 70 pontos questionáveis desse áudio delatado pelos irmãos Batista, em especial Joesley Batista, e que o presidente da República não mais iria entrar com ação para suspender este inquérito que tramita no STF depois de autorização de Edson Fachin. Então agora eles querem que vá até o final esta apuração, justamente para que Temer, e essa é a visão da defesa do presidente da República, seja declarado inocente, Amanda.
E para analisar o cenário, temos em nossos estúdios 3 especialistas para falar das consequências da economia. Nada melhor que um economista, não é mesmo, professor Barazal? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. É um prazer novamente a gente estar aqui participando da programação da Grande ABC com vocês. Bom, da mesma forma, economia é assunto para Ramon Barazal. E tudo que envolve delação premiada, ação monitorada, tudo que envolve o direito na área criminalista é assunto para ele, doutor Ilmar Muniz. Doutor Ilmar, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Boa noite, telespectadores. Ainda na área do direito, só que no segmento eleitoral, o advogado Alberto Luiz Rolo. Boa tarde, doutor. Boa noite, Amanda, Leandro, meus colegas. É um prazer estar aqui novamente participando do programa. Bom, prazer todo nosso aqui de receber os nossos 3 convidados. E você que está em casa pode já conferir e constatar que o intuito é dar todos os ângulos, o ponto de vista do direito, da política, da economia, o que na ponta, para você que nos acompanha na telinha ou na telona, pode sentir de desdobramento ou pode ter de impacto na sua vida a partir de tudo que acontece nesse epicentro de Brasília, capital federal. Mande também as suas perguntas pelo nosso WhatsApp 943439397. Perfeito. E para a gente iniciar, como nós falamos de Michel Temer, vamos ver a parte do pronunciamento em que o presidente da República questiona a autenticidade do vídeo. Acompanhe. Que mais uma vez eu estou aqui para fazer uma declaração aos senhores e às senhoras jornalistas e ao povo brasileiro. E registro que eu li hoje notícia no jornal Folha de São Paulo de que perícia constatou que houve edição no áudio de minha conversa com o senhor Joesley Batista. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. Incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou muitas pessoas ao engano induzido e trouxe grave crise ao Brasil. Por isso, no dia de hoje, estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina. Doutor, qual o impacto desse áudio nas denúncias contra o presidente? Antes de mais nada, doutor Ilmar, por favor. Olha, na verdade pesa de fato contundente a questão dos áudios, pois são indícios de prova suficiente para a abertura do inquérito penal que foi proposto contra ele. Então os áudios realmente levam a ter a certeza que necessita de uma apuração maior. Agora, qual que é o critério utilizado? No sábado, logo depois do pronunciamento do presidente da República, Michel Temer, nós fazemos uma transmissão ao vivo apenas nas redes sociais e já contávamos com a participação do doutor Ilmar. A partir de um momento como esse de delação premiada, quais os critérios para saber a autenticidade e a veracidade de qualquer áudio? Perfeito. Quem tem base para fazer essa verificação é a Polícia Federal, que tem equipamentos e peritos suficientes para fazer então a verificação desse áudio, se é ou não, houve alteração ou não. Então, depende da Polícia Federal, Leandro. Tá, do que o senhor acompanhou até agora. E nós tivemos também nos últimos dias, em especial no final de semana, o pronunciamento da Ordem dos Advogados do Brasil, que decidiu pedir também, fazer o pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. Aliás, atualizando até agora, são 14 os pedidos de impeachment que devem entrar em pauta aí na Câmara dos Deputados, a depender do rito da casa, que é comandada
pelo deputado governista Rodrigo Maia, mas a OAB até repercutiu depois dizendo que, independentemente dos apontamentos feitos, irregularidades, edições, o pedido de impeachment da OAB não tem como base esse áudio. Realmente, tirando a questão do áudio, há provas, há indícios de irregularidades cometidas pelo presidente da República? Leandro, fica complexo nós colocarmos se houve ou não, mas tendo em vista da sua abertura para uma conversa com o responsável da JBS, bem como a proximidade do presidente para verificar fatos que estão inclusos em processo criminal, há sim mecanismos que a OAB está utilizando para pedir o seu impeachment de acordo, provavelmente, com o artigo 85 da Constituição Federal. Outra coisa também, outro ponto que surgiu e tem sido muito questionado nas ruas em relação a essa delação premiada. Com a experiência que o senhor tem como advogado criminalista, algum trecho, algum artigo, algum item da legislação prevê um caso de delação premiada com as características e com as nuances da delação premiada que foi dada a Joesley Batista? E digo isso porque o próprio presidente Michel Temer fez um comentário, e eu gostaria até que a produção deixasse no ponto antes do nosso especialista comentar, porque ele tece críticas profundas em relação à situação de liberdade e à situação da família Batista, em especial do Joesley Batista, que se encontra nos Estados Unidos. Vamos ao próximo vídeo, então, trecho também do pronunciamento de Michel Temer. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. E pelo jeito não será. Cometeu, digamos assim, o crime perfeito. Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. Doutor Ilmar, pode isso? Ele faz uma delação e continua livre, leve e solto. Dá uma sensação para as pessoas que nos acompanham que o crime compensa? Amanda, justamente nós havíamos conversado sobre isso no sábado, que há uma sensação de impunidade, mas a própria Lei 12.850, que é da delação premiada, prevê a possibilidade da absolvição ou perdão judicial, colocado judicialmente, ou até mesmo não recebimento da denúncia contra um réu que venha fazer a delação e beneficie a instrução criminal. No entanto, é importante frisar que dentro da delação premiada, o juiz pode verificar, depende das circunstâncias e como o réu delator prejudicou a questão criminal, se tem ou não perdão ou se tem uma pena reduzida ou não. Mas chegou a um ponto, só antes da Amanda complementar, em algum momento da história recente houve algum caso de um perdão, entre aspas, como esse? Ou seja, o indivíduo consegue mexer na economia, ele mexe com toda a questão das bolsas, tanto que ele retirou, vendeu as ações, porque ele sabia que no dia seguinte, com a repercussão, o valor da bolsa, o valor da ação cairia. Ele vai para os Estados Unidos, investe nos Estados Unidos, gera emprego ou dividendos aos Estados Unidos, não usa a tornozeleira eletrônica, não é preso e não paga R$1 à justiça, pelo menos até então. E qual a diferença também dele para o Marcelo Odebrecht? Por que aconteceu o que aconteceu com um e com ele nada? Perfeito. Entendo da mesma forma, mesmo discordando às vezes do que foi colocado pelo Ministério Público, porque a sensação que nos passa realmente é que o crime compensa no Brasil, que deu a sensação que o Joesley foi para fora, levou o dinheiro e simplesmente apontou as pessoas a qual ele queria prejudicar ou então apontar para a delação premiada. E depois, da maneira mais hipócrita possível, faz uma carta à população pedindo desculpa. Exatamente. Não, e ainda complexo. Foi do jeito que foi, né? De jatinho, com todas as pompas, todo luxo, todo glamour, né? Então, dá uma sensação de... Até hoje nós não temos
teoricamente, algo similar a isso, a esse perdão judicial desta forma. Mas a lei prevê que em algum caso como esse pode ter um perdão de 100%, como foi o caso dele? Infelizmente, a lei prevê, há na letra da lei, a possibilidade do perdão ou até mesmo não recebimento da denúncia. Depende do quê? Se eu indicar um graúdo, se eu pegar o presidente da República, eu estou perdoado. Então, na verdade, não seria bem essa a colocação que a lei, o intuito da delação premiada existe. Seria justamente para quê? Se o réu não contribuiu de forma expressiva no crime e contribui de forma expressiva na solução dos demais co-réus ou então pessoas que praticaram um crime com ele, ele teria o perdão. Mas no caso da JBS, ele foi fundamental para o crime. Por isso que todos nós, os especialistas no direito penal, acham um pouco demais, um absurdo o que aconteceu com ele. Então quem se arrepender primeiro terá mais benesses. Exatamente. É isso que o STF está passando para a gente, isso que a Procuradoria fez, na verdade, com esse acordo de delação premiada. Tá, só antes de passar aqui para o doutor Alberto Luiz Rolo, também para o professor Ramon Barazal, é que a gente começa por essa questão realmente da letra fria, porque é o mais impactante para a sociedade. Na prática, qual a diferença realmente da delação do Marcelo Odebrecht, até então a delação do fim do mundo, só que muitos foram precipitados porque não sabiam dessa delação da JBS. Qual a diferença do Joesley Batista para o Odebrecht? Olha, como especialista e como cidadão, acredito que nenhuma, na verdade. É que o Odebrecht não pegou o Temer e o... Exatamente. A verdade, o que nos aparenta ter acontecido é que o Joesley, como uma pessoa inteligente que o é, fez a delação anteriormente. Olha, eu quero já colocar a situação aqui e oferecer a minha oportunidade de ajudar a justiça. E por que ela veio à tona somente agora? Porque ela já foi feita em março, né? Nós estamos em abril, quase terminando... Maio. Estamos em maio, quase terminando o mês de maio. Perfeito. Na verdade, o que aconteceu no caso em específico, ocorreu uma ação monitorada. Houve um tempo, na verdade, para verificar toda a atuação de outros criminosos, de outros sujeitos, na relação criminosa que o Joesley apontou como tendo participação. Isso, e aí nós já vamos voltar nessa história que também causou muita polêmica da ação monitorada. Eu, pelo menos, só tinha visto imagens e fotos como esses, flagrantes como esse, na história do Arruda, ainda quando era governador, na delação do então secretário Durval Barbosa. Mas quero colocar aqui na conversa também o doutor Alberto Luiz Rolo, é especialista no direito eleitoral, mas antes, como advogado, doutor, quero também a opinião sobre esse cômputo geral e, acima de tudo, como cidadão. Fica essa mensagem de que o crime compensa? Com certeza. E eu vou pegar o gancho que você falou da OAB, Leandro, e além de eventualmente a OAB propor mais um pedido de impeachment, você lembrou que são 14, então seriam 15, né? Pedidos de impeachment contra o presidente Temer. Eu acho que a OAB deveria ir atrás desse tipo de conduta também do Ministério Público, porque essa sensação de impunidade com certeza fica, e eu não sei até que ponto o Procurador-Geral da República pode dar um tratamento diferente, como a gente está abordando aqui, dar um tratamento diferenciado. Se a lei é a mesma, como diz o doutor Ilmar, o tratamento também tem que ser o mesmo, e principalmente porque neste caso os prejuízos para a população, os prejuízos para a sociedade, a gente vai abordar isso aqui, foram muito maiores. Então é inaceitável, inadmissível que um órgão do Ministério Público aceite esse tipo de delação, que alguns na rede social até estão dizendo que não é mais delação premiada, é delação da Mega Sena, né? Porque é muito mais premiada do que foi a do Marcelo Odebrecht. Pois é, porque eu não vou nem... Muito se questiona a respeito da figura do presidente da República, Michel Temer, e eu não vou aqui, não é nossa função, fazer nenhum juízo de valor ou entrar no mérito da questão nesse caso, em que pese vários questionamentos a respeito do presidente Michel Temer receber no exercício do cargo, na hora que foi, etc. e tal. Mas o que pesa para a população como um todo é a questão do Joesley Batista, porque ele fala claramente aí na sua própria delação de milhões, que ele sabia que esses milhões seriam utilizados para ações escusas, compra de voto de deputado contra o impeachment, compra de apoio de deputado na eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Falou claramente a Michel Temer, ou deu a entender pelo menos, de que ele estaria ali tentando usar seu poder de influência sobre procuradores, sobre juízes. Aí simplesmente ele consegue negociar essa delação, sabe de todo o roteiro da delação, vai embora um dia antes de tudo explodir para Nova York, deixa a bomba armada e absolutamente nada acontece com ele. E mais importante também o problema do BNDES, né? Que outras empresas talvez com as mesmas condições pudessem fazer menos mal para o Brasil do que eles fizeram, do que essa família fez. Mas então a gente costuma dizer, e eu já dei algumas entrevistas falando, o Marcelo Odebrecht é bandido, confesso, mas esses irmãos também são.
são bandidos e têm que ser tratados como bandidos e não como prêmio. Eu fico imaginando, e isso a reportagem mostrou em algumas vezes aí esses últimos dias, esse apartamento de Nova York foi comprado com dinheiro aliás, o apartamento ilegal. A chamada de apartamento, aquilo é uma mansão na Quinta Avenida. Para quem conhece os Estados Unidos sabe o que significa lá Quinta Avenida, mas é um apartamento de centenas de milhões e que ele conseguiu também a base de vantagens e benesses como essas que a gente conhece. Então, esse apartamento que ele está lá agora, com a família dele, também foi pago com dinheiro ilícito. Quer dizer, é inaceitável que o Ministério Público permita que isso aconteça. É um tapa na cara da população e, como a gente está dizendo aqui, passa a sensação de impunidade, sim, com certeza. Professor Ramon Barazal, o senhor também tem essa mesma sensação de impunidade? Sem dúvida, eu estou aqui ouvindo os amigos comentarem e estou pensando, poxa vida, acho que é bom a gente pensar em fazer alguma coisa assim, depois a gente faz uma delação premiada. Essa palavra super premiada. Essa palavra nem se encaixa direito com aquilo que está acontecendo, mas enfim, eu não quero usar uma palavra de baixo calão aqui, mas essas pessoas dessa família Batista são pessoas da mais baixa estirpe e portanto, teriam que estar pelo menos na cadeia por alguns anos, né, para dizer pouco. Essas pessoas causaram danos quase que irreparáveis para o nosso país, em alguns casos irreparáveis mesmo, e do ponto de vista econômico que a gente pode abordar, bom, aí a coisa vai muito fundo, atingindo pessoas comuns aqui do nosso dia a dia. Isso, e só antes da gente pedir aqui a participação, nós fizemos a gravação de uma mensagem também com a doutora Janaína Pascoal, ela que foi uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Nós temos aqui muita participação dos internautas, Amanda. É verdade, o Rogério Haddad, o André Ribeiro, a Conceição Aparecida, o Wilson Caboclo, o Marquinhos Vilela, o Silvio Novembrinho, o Oswaldo Almeida, a Conceição Aparecida, ela fala que ela está todo mundo muito indignado, o Helenilson Tatu, boa noite, Leandro, ele comenta sobre o vídeo do Orlando. Isso que nós vamos colocar daqui a pouquinho, o posicionamento do prefeito de São Bernardo do Campo sobre a situação de Michel Temer. Carlos Bianchino nos acompanhando. Isso, secretário em Santo André, obrigado, Bianchino, um abraço. O Maurício Mendes, estamos todos perdendo a total confiança nos políticos brasileiros, o que é uma pena, né? Isso, o Álvaro Pelúcio também, o Brasil todo está indignado com este comportamento do Ministério Público e do STF, vergonha total. A Conceição Aparecida também foi tomado pelo golpe, por golpistas, corruptos, enfim, todo mundo, a indignação aqui é total por parte dos nossos concordando internautas. Com os nossos convidados, e você siga aí participando conosco para a gente atualizar. Agora sim o vídeo da doutora Janaína Pascoal. Boa noite. Temos o vídeo? Bom, enquanto não entra o vídeo, do ponto de vista de gestão, ainda há estabilidade para a gestão Temer? Bom, para cada um aqui falando na sua área. Doutor Ramon, do ponto de vista econômico, há sustentabilidade para essa gestão de governo Temer continuar? Desde que nós tenhamos o apoio do Congresso Nacional, isso continua funcionando, eu diria até com razoável normalidade. O problema é que neste momento a instabilidade política vigente no país arrebenta com qualquer sistema econômico. Isso vale para o Brasil, vale para qualquer lugar do mundo, qualquer região que você imaginar. Evidentemente que a partir do momento em que essa instabilidade diminui ou deixa de acontecer, a solução dos problemas acontece muito mais facilmente do ponto de vista econômico. Mas eu quero registrar aqui, para a gente não perder de vista, o seguinte: o prejuízo que essas pessoas, eu me refiro aos irmãos Batista aí, Metralha ou Batista, eu nunca lembro, né? Causaram, são prejuízos financeiros causados e econômicos causados a pessoas comuns. Eu vou dar um exemplo muito simples para que as pessoas em casa não se esqueçam. Há muita gente que tem suas pequenas e difíceis economias conseguidas à custa de muito trabalho, que colocam algum do seu dinheiro, por exemplo, em fundos, no banco onde você tem a sua conta. E muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente como é que esse dinheiro foi direcionado, porque confiam no seu gerente, e muitas vezes esse dinheiro é colocado num fundo que funciona à base da cotação de bolsa de valores, por exemplo, aqui no Brasil.
Ora, na medida em que a Bolsa de Valores tem uma reação melhor, essas pessoas ganham dinheiro. Se a Bolsa de Valores tem uma reação pior, essas pessoas perdem dinheiro. E muitas pessoas, repito, não sabem exatamente em que direção está sendo utilizado o seu dinheiro ali aplicado. Portanto, isso é prejuízo para pessoas comuns. Eu não estou falando de grandes empresas, não estou falando de etc. E isso, então, acontece. Por outro lado, para responder a sua pergunta, nós não podemos nos esquecer que nós vínhamos caminhando, nós que eu digo o país, não é? Na direção de reformas importantes, do ponto de vista econômico, repito, como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Tudo isso estava caminhando, estava evoluindo. A partir do momento que aconteceu toda essa hecatombe na política nacional, evidentemente que essas tratativas deixam de acontecer. E o senhor me permite, professor, vou fazer um parênteses, porque no primeiro pronunciamento feito na quinta tarde, o presidente Michel Temer disse que tinha vivido naquela semana, que foi a semana passada, o melhor e o pior momento do seu governo. O pior eu não preciso dizer qual foi, mas o melhor momento foi justamente no início da semana, os bons números, os bons indicadores da economia. E nós fomos atrás pesquisar esses números, e eu tenho eles aqui em mãos. Alguns dados, por exemplo, o PIB, Produto Interno Bruto, crescimento de 1,12% nos primeiros 3 meses deste ano, segundo o índice de atividade do Banco Central. Foi a primeira alta depois de 8 trimestres de queda. Emprego. 59.856 vagas com carteira assinada criadas no mês de abril, ou seja, no mês passado, de acordo com dados oficiais do Ministério do Trabalho. Foi o primeiro resultado positivo para o mês de abril desde 2014, ou seja, dos últimos 3 anos. Indo para os segmentos produtivos, o comércio, por exemplo, 3,4% de elevação no fluxo de pessoas no shopping center só no mês passado. Melhor resultado desde abril de 2015. E a indústria, 21% de aumento na produção de veículos nos 4 primeiros meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o que para muitos especialistas mostrava que a recessão tinha acabado. Pois é, Leandro, para corroborar o que você está dizendo e reforçar essa linha de raciocínio, não custa lembrar que hoje, segunda-feira, o Boletim Focus dá informação, dá notícia de que os números projetados para a economia brasileira continuam sendo números positivos. Tradução, o mercado está dizendo, eu continuo acreditando na recuperação da economia. Isso é de hoje de manhã, não é coisa levantada há um mês atrás, não. Portanto, o mercado continua acreditando nisso. E vale lembrar que o mercado não tem ideologia, não é de esquerda nem de direita. O mercado quer economia funcionando, quer lucros, quer geração de empregos, quer investimentos. E se isso acontece, né, é bom para o país como um todo. Se isso não acontece, é ruim para nós todos. Agora, com todo esse escândalo, professor, o que acontece com o cidadão que está na ponta, que tem o seu comércio, as pessoas que estão aqui nos assistindo? Como é que isso reflete na economia das pessoas do nosso dia a dia? Reflete em cima disso que eu estou dizendo, quer dizer, nós vamos ter novamente dificuldade na geração de emprego, porque você tem queda no investimento. Por que o investimento recua, cai, diminui nesse momento? Porque o investidor, ele só investe na medida em que ele percebe segurança, tranquilidade política. Se você tem instabilidade política, é mais ou menos como você dirigir numa noite de muita chuva e neblina. A tua tendência é diminuir a velocidade ou então parar num lugar seguro e esperar que aquilo passe. Depois você continua a sua trajetória. É a mesma coisa que acontece com os investimentos na economia. Ninguém vai fazer investimentos, ninguém que eu digo grandes empresas, etc., ao perceberem que nós temos dificuldades em relação à atividade política no país. Ou seja, mesmo com a economia, e o senhor concorda que a recessão acabou? Concordo. Mesmo com esse bom momento da economia, a crise política, ela interfere? Ela é realmente a mãe de todas as crises? Interfere. Nós jamais podemos esquecer que economia e política são irmãs siamesas. Essas coisas não se separam. E, portanto, na medida que você tem dificuldade política, necessariamente, repito, necessariamente, você tem dificuldade econômica. O inverso nem sempre, mas nessa direção é verdade sempre. E, portanto, isso vai poder trazer dificuldades novamente para o nosso país. Isso significa, em última análise, Amanda, que as pessoas vão sofrer um pouco mais
mais, ou mais ainda, esse baque. Sabem quem são essas pessoas? Especialmente os mais pobres, os mais humildes. Esses são os que sofrem mais. Porque eu continuo vendo os comércios fechando cada vez mais. Você vai procurar aquela lojinha que está no bairro há 20 anos, de repente, numa manhã você levanta, chega até lá e fechou. Isso está acontecendo todos os dias, né? Os comerciantes estão acabando, está todo mundo muito descrente e você pergunta como ele se sente. Não, a crise não vai passar e a gente acha que vai demorar isso 5 anos. Está todo mundo muito descrente do país e da política. Né? É verdade. Como retomar essa confiança na população? Devolvendo tranquilidade política para o país. E aí nós temos que me perdoem os colegas juristas aqui, mas falando como cidadão, eu acredito e tenho que acreditar no seguinte: é preciso que a gente respeite, mas de forma absolutamente 100%, a Constituição do nosso país. Senão, para que serve a Constituição? Para que servem as leis? Ah, não, agora se Temer cai, então agora nós vamos fazer eleição direta, se Temer cai, nós vamos escolher o fulano ou Beltrano. Não, se Temer cai, está escrito na Constituição o que precisa ser feito. E nós temos que seguir esse rito para depois a vida continuar. Isso traz tranquilidade política. Se isso não for feito, essa intranquilidade, indecisão política, só se agrava. Isso, nós já vamos chegar nesse tema, inclusive o doutor Alberto Luiz Rolo dá todo o arcabouço jurídico que existe em relação à legislação eleitoral. Antes, temos aí na ponta da agulha, já dizia o ditado, o nosso depoimento aqui, a nossa contribuição para essa discussão da advogada doutora Janaína Pascoal, lembrando, ela que foi uma das autoras do pedido de impeachment à época da então presidente da República, Dilma Rousseff. Acompanhe. Olá, pessoal da TV Grande ABC. Eu gostaria de pedir à população que tivesse calma e consciência de que todas essas medidas judiciais e policiais, infelizmente, são necessárias para que nós consigamos fazer o processo de depuração, dar continuidade ao processo de depuração que começou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Independentemente de quem sejam as pessoas que são colhidas em atos criminosos, independentemente dos seus partidos, é necessário que a lei seja seguida e que as penas sejam devidamente aplicadas. Essa delação dos irmãos batistas da JBS, ela corrobora tudo o que eu falei durante o processo de impeachment, que eles saquearam o dinheiro público por meio do BNDES para depois distribuir para vários políticos. Eu confesso que lá atrás eu não tinha dimensão do tamanho dessa grande fraude, mas ela está aí, está explícita e nós precisamos enfrentar. Tá? É importante que nós não tenhamos medo de responsabilizar quem merece ser responsabilizado e que nós não, com medo também de gerar uma instabilidade econômica ou mesmo política, que nós finjamos que todos esses crimes que estão aí não estão aí, tá? Eu também estou chateada com a impunidade desses irmãos batistas, Wesley e Joesley, mas eu entendo que no dia seguinte ao acordo eles cometeram um novo crime muito grave. Eles compraram dólares e venderam ações e lucraram muito com esse escândalo todo. Bom, doutor Ilmar, o que a gente mais ouve é que os irmãos Batista cometeram crime. Como é que alguém que comete crime está andando livre, leve e solto pelas ruas de Nova York? É complexo até comentar esse assunto, porque a sensação que nós temos... O Fachin não viu isso, a Polícia Federal não viu isso, ninguém viu isso. De fato, não só viram, como participaram do acordo. Aliás, essa é uma boa pergunta, porque tem ministros do governo Temer já fazendo a seguinte sustentação, de que não foi válida a delação envolvendo o presidente Michel Temer, porque não tinha sido dada autorização por parte do STF em relação a essa investigação a Michel Temer por ele estar no cargo de presidente da República. O STF sabia ou não sabia? Na verdade, o Fachin falou que tinha conhecimento, que estava apurando. A delação premiada, ela depende também de um sigilo total da investigação para justamente conseguir posteriormente ter aí a ação monitorada. Porque como os próprios irmãos fizeram, falaram, entregaram valores para pessoas específicas, se isso tivesse vindo a público na época, não teria condições de ser colhido a questão da ação monitorada. Em quais casos a ação monitorada pode ser utilizada? Porque parece caso de produção Hollywood
hollywoodiana, né? E não é a prática. Ou seja, dependendo da situação, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral, o próprio STF utilizam desse instrumento para que a pessoa que está disposta a delatar não só faça o seu depoimento, como ela continue como um infiltrado nas questões, aí nesse caso envolvendo os políticos, e aí sim o Joesley já sabia que ia fazer delação, começou a ser monitorado, então começou a ser aí grampeadas todas as ligações dele, o próprio dinheiro utilizado estava com o chip, só que engraçado, o dinheiro estava com o chip, só que estava com o chip até chegar à pizzaria. Depois da pizzaria, ninguém mais sabe o que aconteceu com o dinheiro, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece? A ação monitorada é um requisito que já acontece há muito tempo, Leandro. Na verdade, a Polícia Civil dos estados já utilizavam isso. Pode utilizar em qualquer momento? Na verdade, pode em qualquer momento. Quando se trata de uma organização criminosa, né? Então, para apurar a organização criminosa, saber quem é o mandante, saber quantas pessoas são envolvidas, justamente essa ação monitorada é para isso. O que significa isso? É um retardamento de um flagrante. Então, a polícia tem a apuração do fato criminoso, mas ela retarda um eventual flagrante para justamente apurar quantas pessoas estão envolvidas nesse tipo de crime. No caso dos irmãos, eles apontaram diversas pessoas e falaram que conseguiriam provar que essas pessoas estariam envolvidas, como, por exemplo, o Aécio Neves, que teve aí toda a colocação na sua delação. Agora, o incrível é que Armando Aécio foi preso, o primo também, e ele não. A colocação do próprio Facchini foi o seguinte: como o Aécio tem um mandato ainda, tem um foro privilegiado, ele dependeria de um flagrante delito para ser preso. E como teve a postergação, o retardamento desse flagrante, não tinha mais condições de uma prisão eventual dele nesse caso. O ex-presidente Lula esteve sábado aqui no ABC em agenda. Ele defendeu diretas já. Veja só o vídeo. Temos que ter clareza que nós queremos eleição direta, que nós queremos que o Temer saia logo, mas nós não queremos um presidente eleito indiretamente. Nós queremos um presidente eleito seja quem for, não importa quem for. Obviamente que é importante que seja uma pessoa comprometida com o povo, mas numa eleição, a gente só vai saber o resultado depois da apuração. Então nem sempre a gente disputa a eleição para ganhar, a gente pode perder, mas se a gente perder democraticamente, valeu o jogo. O que não dá é para alguém achar, sabe, que pode indicar por nós um presidente da República ou uma presidenta. Bom, de forma didática, doutor Alberto Luiz Rolo, nós temos aqui, em que pese o contrário, o senhor me corrija, por favor, 3 situações que poderão culminar no afastamento do presidente Michel Temer. A própria renúncia, o pedido de impeachment, que aí nós teremos a parte 2 do que aconteceu com Dilma Rousseff, ou então no próximo dia 6 de junho vai acontecer por parte do TSE o julgamento da chapa Dilma Temer, que pode ser cassada. Nesses 3 casos de saída, quem assumiria e qual seria o rito previsto pela Constituição? Vou acrescentar um quarto ponto, que é o processo penal comum. Se eventualmente o presidente cometeu os crimes que ele está sendo acusado, prevaricação, obstrução de justiça, isso é competência do STF julgar também num processo penal comum, que começaria com esse inquérito aí, né? Então seria uma quarta vamos lá, em caso de renúncia... A diferença entre as 4 é que algumas podem acontecer com mais velocidade, outras com menos velocidade. O impeachment nós já vimos, né? Nós já estamos escolados em impeachment, Leandro, que demora meses, né? Demora do juiz de admissibilidade da Câmara, quem julga é o Senado, com aquele rito que foi alterado, não é igual ao do ex-presidente Collor, é um rito que o STF Aí saiu a Dilma e entrou o vice Michel Temer. Nesse caso não tem vice, quem assumiria? Meses, não, aí para todas essas hipóteses, da vacância, é o que fala o artigo 81 da Constituição. Então, só para continuar o raciocínio, impeachment demora, processo criminal muito mais, renúncia seria simples e a cassação agora 6 de junho também seria alguma coisa mais rápida, e isso se a gente não considerar eventuais recursos. Para as 4 possibilidades a Constituição está lá, e eu fico contente quando eu ouço a maior parte da sociedade dizer, temos que cumprir a Constituição. Agora nós acabamos de ouvir alguém dizendo que tem que ter eleição direta, não é o que está escrito na Constituição, e quando alguém que diz isso é o Lula, que foi presidente 2 vezes, eu fico bastante chateado com isso, porque é inaceitável um cidadão, principalmente alguém que foi presidente da República, dizer, vamos deixar a Constituição de lado e vamos fazer aquilo que é
eu acho mais confortável, a Constituição dá essa resposta. Nós vimos esses últimos dias, Leandro, pelo menos 3 ministros do STF dizendo a Constituição dá a solução. Se a gente quer viver num país regido pelas normas, regido pela lei, pelas leis, a gente tem que cumprir aquilo que está na Constituição. E a Constituição diz, artigo 81, parágrafo 1º, o internauta pode ver, o telespectador pode ir lá na Constituição, nos 2 últimos anos, no último biênio, a eleição é indireta, gostemos ou não. Ou seja, votam os deputados e os senadores. O que a gente pode discutir é quais são as regras para essa eleição direta, mas que é hoje a eleição é indireta, não se Aí discute quem mais. Assumiria nesse caso é o então presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que teria nesse caso, como já está na reta final, 30 dias para chamar nova eleição. A Constituição fala não é nem chamar nova eleição, o sujeito tem que estar a eleição pronta e empossado nesse prazo de 30 dias, tudo pronto. O que a gente pode questionar, e aí sim, é verdade, quem diz que essa zona é meio cinzenta, meio sombria, quais são as regras para essa eleição? A gente não tem. O nosso Congresso, que devia trabalhar muito mais, não fez a lei que fala da eleição indireta. Então, na medida do possível, me parece que está havendo um consenso, está se formando um consenso, de que devem ser aplicadas as normas do direito eleitoral, tanto quanto possível. Então, assume o presidente da Câmara nesses 30 dias e aí vai dirigir uma eleição que tem que estar realizada nesses 30 dias. Quem pode ser candidato? Me parece que qualquer um que cumpra as exigências da Constituição. Vou dar um exemplo, 35 anos de idade. Eu tenho certeza que você e a Amanda não podem. Doutor, eu não sei. Mas nós dois aqui podemos. Nós temos 35 anos de idade, então nós poderíamos. Agora, e outras? A gente chama de condição de elegibilidade, está na Constituição. E as outras condições? A gente tem que exigir 100% ou não? Me parece que a ideia dos estudiosos é mitigar, ou seja, aplicar o que for possível da lei eleitoral e aquilo que não for possível, o Congresso fazer uma norma específica, porque é uma eleição específica. Eu ouvi, Leandro, para minha surpresa, outro dia alguém dizer, olha, se o TSE caçar a chapa Dilma Temer no dia 6 de junho, era como se a eleição não tivesse existido. Não é assim que a Justiça Eleitoral trata as eleições, quando a própria Justiça Eleitoral cancela ou anula essa eleição. Por que dizendo isso? Porque, de repente, o próprio presidente Temer poderia ser candidato, alguma coisa do tipo. Quer dizer, então, a gente está falando de muitas coisas erradas. Só para fazer um questionamento que também eu via muito, inclusive hoje na Rádio Bandeirantes estavam discutindo essa questão também. O artigo 81 é muito claro, como o senhor disse, porém ele fala para seguir essa questão em caso de vacância, eleições indiretas, como prevê a lei. E aí a lei que fala é a lei mais atual, a lei vigente seria a lei complementar 6490? A gente tem um monte de alterações recentes e uma das que está sendo discutida agora é uma alteração do Código Eleitoral. E essa alteração no Código Eleitoral, que é de 2015, diz que se a vacância acontecer nos últimos 6 meses, ou antes dos últimos 6 meses, aí seria a eleição direta. Mas aí, para a gente que estuda direito, a gente tem um choque aí de normas jurídicas. Se a Constituição fala especificamente da eleição de presidente da República, como é que eu não vou aplicar a Constituição para aplicar uma norma jurídica que está abaixo da Constituição? E vou ilustrar. Tem gente que cita essa lei complementar justamente para tentar questionar uma possível candidatura do então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Porque também, de acordo com a lei vigente, teria que ter uma descompatibilização de 6 meses. E se a eleição for chamada em 30 dias, por mais que o Henrique Meirelles deixe o governo agora, e aí nós estamos trabalhando com um quadro hipotético, ele não teria tempo hábil. É nesse ponto que eu acho que a legislação tem que ser mitigada. Você vai aplicar a Lei 64/90, que é chamada Lei das Inelegibilidades, demora um pouco para falar isso rápido sem errar. Inelegibilidade. Trava a língua. Aplicar tanto quanto possível. Você deu o exemplo do ministro Henrique Meirelles, eu vou dar outro exemplo que o cidadão aí adora, que é do juiz Sérgio Moro. Vamos imaginar que o juiz Sérgio Moro queira ser candidato nessa eleição indireta. Porque ele é juiz, esta Lei 64/90 que você está falando exige também desincompatibilização. E no caso dele, um outro detalhe, porque o ministro Henrique Meirelles já é filiado ao PSD do Kassab, o Sérgio Moro nem filiação tem. Por isso é que a gente está defendendo, me parece, a gente discutiu isso lá na OAB, eu faço parte da Comissão de Reforma Política da OAB e nós discutimos isso, pelo menos em internet, que a nossa reunião vai ser agora, aplicar a lei tanto quanto possível. Então não é possível, até porque o Henrique Meirelles não sabia que ia acontecer eventualmente essa eleição e o Sérgio Moro não saberia que ia acontecer eventualmente essa eleição. Então, aplicar tanto quanto possível são as demais regras. Agora, filiação partidária tem que ter, a Constituição exige, mas alguém pode se filiar hoje. Afastamento, desincompatibilização do ministro Henrique Meirelles ou do juiz Sérgio Moro, desincompatibiliza hoje, se a eleição vai ser marcada para daqui a 30 dias. Então, tanto quanto possível.
Doutor Rolo, na sexta-feira, o deputado federal Alex Manente, ele esteve aqui com a gente em entrevista e ele defendeu que ele defendeu a eleição direta já logo agora, mas não que o presidente ficasse um ano, que ele ficasse mais esse um ano, em 2018 não tivesse a eleição para presidente, 5 anos. E aí o mandato dele ficaria para 5 anos. É possível isso? Neste momento, me parece isso uma ruptura constitucional. E a gente tem que lembrar lá que o artigo 5º da Constituição fala em periodicidade. Hoje, o período de eleição ou de mandato do presidente é de 4 anos. Agora, eu vi ali no vídeo onde apareceu o ex-presidente Lula, o deputado Vicente Cândido. E por que eu estou falando do deputado Vicente Cândido? Porque ele é o relator. E o relator colocou no relatório dele uma alteração dessa periodicidade de 5 anos. Mas a partir da alteração daqui para frente, este mandato é de 4 anos. Se tenha sido eleito a Dilma ou a chapa Dilma Temer e hoje está lá o Temer na presidência, este mandato tem 4 anos. Me parece que seria uma séria ruptura da ordem institucional você de repente abreviar esse mandato. Uma solução que está sendo preconizada, que me parece menos ruim, mas a gente precisa analisar com profundidade, seria a aprovação de uma emenda constitucional agora, que vai entrar em pauta nessa terça-feira, e aí sim, comissão, prevendo a eleição direta, ou seja, mudando a Constituição. PEC, emenda constitucional, muda a Constituição. Então, me parece, se desse tempo, ainda dá para questionar se isso também não seria uma ruptura, um casuísmo, né? Quer dizer, por que fazer isso agora? Só porque aconteceu? Eles deviam ter trabalhado antes e terem feito as regras para a eleição indireta antes, né? Doutor Rolo, o senhor acha que vai acabar caindo no colo da juíza Carmen Lúcia, no final das contas? É uma das possibilidades, porque o STF já decidiu que quem está na linha de substituição, sucessão, não pode ser réu. E aí nós vamos perguntar para o doutor Ilmar. Por enquanto, que eu saiba, o Rodrigo Maia e o Eunício Oliveira são só indiciados, tem inquérito, me parece. Ou contar com o altruísmo dos dois. Não, não dá, porque a Constituição, eles quando foram eleitos para a presidência da Câmara, a presidência do Senado, é obrigação constitucional suceder ou substituir, é obrigação. Então precisa só saber essa condição jurídica. Hoje, até onde eu me lembro, eles não são réus, não tem denúncia oferecida, não tem denúncia recebida. Doutor Ilmar, é só investigação. Não são réus. Então, nesse caso, tanto o Rodrigo Maia quanto o Eunício Oliveira podem assumir. Agora, se isso acontecer, Amanda, daqui a alguns meses, se houver denúncia oferecida e denúncia recebida, aí eles viram réus, aí o próximo na linha de sucessão seria a ministra Carmen Lúcia. E só para falar de eleição direta ou indireta, a produção me chama a atenção, temos também o posicionamento e até que enfim temos o posicionamento, que eu vou te falar, viu? O PSDB está igualzinho Pôncio Pilatos na passagem bíblica. Está querendo por tudo quanto é questão lavar as mãos da história do Michel Temer. O PSDB disse que marcaria uma reunião no final de semana, no domingo, não aconteceu essa reunião, alterou a data para esta segunda-feira, não aconteceu, e aí jogou para o STF. Na quarta-feira, depois que o STF dissesse, pronunciar se vai dar sequência ou não ao inquérito do Michel Temer, nós vamos nos posicionar. Então, se o STF condenar, nós vamos condenar. Se o STF não condenar, a gente não condena também. Como foi adiada essa questão? Justamente por esse pedido da defesa do Michel Temer, que agora não quer mais a suspensão, como fica o PSDB? E, aliás, quem é o PSDB nessa altura do campeonato para falar depois de tudo que aconteceu com o Aécio Neves, que não é só um filiado ao PSDB. O Aécio Neves era o último candidato à presidência da República do PSDB, presidente nacional do PSDB, e depois se viu na situação que viu aí, que muitos já, com todas as letras, dizem que politicamente está findado o período de Aécio Neves. E a gente tem a posição hoje do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que do seu campo de São Bernardo já vislumbra os campos do estado de São Paulo, porque se coloca aí nas pesquisas como um proeminente candidato a governador. Acompanhe. Meus amigos do PSDB, aqueles que são mandatários ou não, a situação é muito séria, é muito grave. Eu venho hoje a público expressar a minha opinião. Nós tentamos ajudar o Brasil através do governo do presidente Michel Temer, porque tínhamos clareza que o PT não podia e nem pode voltar a governar o Brasil. Agora também tenho uma certeza, não tem mais condições do PSDB continuar apoiando a presidência do presidente Michel Temer. O homem público é para dar exemplo
E infelizmente o que nós vimos foi um péssimo exemplo do presidente Michel Temer e também do ex-presidente do nosso partido, Aécio Neves. Eu venho defender uma posição minimamente necessária para que possamos fazer essa travessia. O Brasil precisa sim de cumprir a Constituição e chamar uma eleição indireta. E ninguém melhor do que para trazer a serenidade, a tranquilidade para fazer essa travessia, que o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu defendo um novo modelo de gestão que não será aplicado por ele, mas para chegar a um novo modelo, Fernando Henrique pode ajudar a conduzir este processo. Porque não será candidato à reeleição, não terão brigas pessoais partidárias. Nós precisamos trazer calma, a situação do Brasil é grave. E num processo futuro, sim, colocarmos em prática as novas gestões, os novos modelos que estão dando certo em São Bernardo, que estão dando certo em São Paulo, que estão dando certo em Santo André e por diversos lugares aonde o PSDB governa. Agora nós precisamos nos unir e sair deste governo. Vamos largar mão daquilo que a sociedade não quer. E, acima de tudo, nós temos que dar exemplo. O exemplo que foi dado pelo presidente Temer não é condizente com o que nós queremos e com o que o Brasil precisa. Muito obrigado. Dr. Rolo, o PSDB vai deixar a base do governo Temer? O Leandro lembrou bem, o PSDB está adiando essa decisão, né? Imagino eu que por conveniência política. Sim, então, por uma própria divisão, né? Porque o Pedro Tobias, presidente do PSDB aqui no estado de São Paulo, já disse que o PSDB deveria desembarcar. O próprio ministro das Cidades, Bruno Araújo, num primeiro momento sinalizou com essa tese de deixar o governo e depois foi removido da ideia. Mas é aquilo que a gente falou, Amanda, no começo do programa hoje. O presidente precisa de governabilidade. Então, se o PSDB abandonar o barco nessa altura do campeonato, acabou a governabilidade. Tem 4 então, a nossa situação só vai piorar. Então, eu acho que o PSDB, já que assumiu essa posição no primeiro momento de se manter no governo, pode fazer as críticas e exigir as apurações de acordo com a Constituição, mas dar esta governabilidade em nome dos 200 milhões de cidadãos, de brasileiros que estão dependendo do dia a dia, de produzir, de trabalhar para sobreviver, né? Agora, destaques regionais, primeiro com a possibilidade de emprego. O destaque é da repórter Larissa Lemos. Isso, vamos acompanhar as oportunidades aqui na região. Com você, Larissa. Quem está desempregado e procura por trabalho pode consultar os postos disponíveis na região. A Agência de Empregos Luandre e o portal Mais Emprego disponibilizam 859 oportunidades. A Luandre fica na rua Bernardino de Campos, 355, em Santo André. E para saber mais, é só acessar o site maisempregos.mte.gov.br. E como o relógio aqui é implacável, a gente já vai acionar novamente porque tem mais destaques, né, Amanda? Ela também fala a respeito de Ribeirão Pires. Pois não, Larissa? Com o novo ranking para as instâncias turísticas promovido pelo governo do estado, a cidade de Ribeirão Pires pode perder o título por falta de investimentos na área. Segundo o secretário de Desenvolvimento Político e Econômico de Ribeirão, Marcelo Menato, perder esse título vai gerar muito prejuízo para a cidade. Obrigado, Larissa. E só reforçando nessa questão da estância turística de Ribeirão Pires, a cidade pode perder esse título, esse status, que na verdade ajuda a adquirir verbas, aportes do governo do estado, justamente porque na gestão passada, nos últimos anos, a cidade de Ribeirão Pires não apresentou nenhum projeto para adquirir, para obter esse aporte financeiro como cidade estância turística. Então, por isso, agora o atual prefeito, Adler Kiko Teixeira, tem que correr contra o tempo para conseguir, primeiro, tentar resgatar aquilo que a cidade perdeu lá atrás e dar sequência a partir de agora. A gente torce para que Ribeirão Pires não perca, já que esse é um calendário importante, coloca a cidade como vitrine do turismo no estado e com isso, exatamente, também, né? Faz a cidade gerar emprego e renda. Agora vamos falar de esporte. Pois é, o Luciano Luiz traz o resumo da rodada deste final de semana. E o nosso Corinthians, hein, Luciano? Boa noite. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Amanda Sinac. Estou chegando para falar de esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Um final de semana com boas notícias para o torcedor do ABC no que diz respeito ao futebol. A equipe do São Bernardo estreou com vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Venceu a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 1-0, gol do Alvinho fora de casa e já dá um passo importante rumo ao acesso à Série C desta competição. Vale lembrar que o próximo compromisso do
do São Bernardo será domingo, às 15 horas, no estádio 1º de Maio, contra a equipe do Inter de Lages. O São Caetano, pensando já na disputa da Copa Paulista e também no Campeonato Paulista do ano que vem, da primeira divisão, começa a se reforçar e começa já mantendo seus principais jogadores. Assim foi o time anunciando renovação de contrato de 4 atletas que fizeram parte do elenco que disputou a Série A2 deste ano. São eles o zagueiro Magrão, o volante Esley e os atacantes Hermínio e Carlão. Aliás, Carlão, que tinha propostas para atuar até mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro em algumas equipes, mas aceitou a proposta da diretoria. Ele que é tido como um homem de confiança do técnico Luiz Carlos Martins. E assim o São Caetano fica cada vez mais forte, não só para a disputa do Paulistão, mas também da Copa Paulista, que dá vaga para a Série D do Campeonato Nacional na temporada 2018. Ocorreu sábado em São Caetano do Sul um grande evento de natação, torneio Daniel Dias de natação paralímpica. Muitos atletas, 7 que estiveram no Rio 2016, visitaram São Caetano do Sul com grandes personalidades do esporte paralímpico. Destaque sem dúvida nenhuma para a estrutura oferecida e os elogios por parte de todos da Federação Paulista de Natação para São Caetano do Sul e o trabalho que vem desenvolvendo não só no para-atletismo, na para-natação, mas principalmente nas categorias de base através do programa esportivo comunitário. Iria ocorrer ontem uma pedalada inclusiva, mas por conta das fortes chuvas acabou sendo cancelada. O Esporte Clube São Bernardo, que disputa a segunda divisão do futebol de São Paulo, conseguiu mais uma importante vitória, 2-1 diante do Osasco. E o Clube Atlético Diadema, que não faz uma boa campanha, é verdade, na segunda divisão, ficou somente no empate 1-1 com a equipe do Hélio Sport. O Mauaense, que joga esta competição, não atuou neste final de semana, exatamente porque o seu compromisso diante do Guaratinguetá foi cancelado. Aliás, Federação Paulista de Futebol que estuda o que fazer com a equipe do Guaratinguetá, que teria desistido de disputar o campeonato da segunda divisão. No que diz respeito ao Sub-15, Sub-17 e Sub-20, os times do ABC seguem muito bem na tabela. Destaque para o Sub-15 do São Caetano, que conseguiu importante vitória 2-0 diante do Mauaense, atuando fora de casa. Amanhã no programa Hora do Esporte eu venho com todas as informações do campeonato amador de futsal e também de futebol de campo de São Caetano do Sul. Grande abraço para você, meu caro Leandro Amaral, Amanda Sinac, boa noite e até amanhã com mais do Esportes aqui no programa Grande ABC Notícias. Grande Luciano, obrigado. Luciano fica de olho aí no dia a dia do esporte, Hora do Esporte, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Só antes de encerrar aqui, tem pergunta aqui para todo mundo, mas Dr. Rolim especial, aproveitando essa questão política que envolve o presidente Michel Temer, tem gente ainda falando das questões dos prefeitos, porque a eleição de 16 acabou, mas para muitas cidades ainda não terminou a eleição. Há a possibilidade de eleição, há a possibilidade de cair. No Amazonas, por exemplo, tivemos novas eleições. E aí a pergunta é o seguinte: vários prefeitos estão sendo julgados por conta de contas reprovadas, doação ilegal de campanha. Citam na questão do ABC a própria cidade de São Caetano, que ainda teve a questão de contas, ainda está na justiça. Mas o senhor acredita de uma forma geral que esses processos serão julgados ainda esse ano? Leandro, você lembrou bem, e isso tudo que está sendo perguntado tem resposta lá na LC 64/90 que fala das inelegibilidades. Então, rejeição de conta gera inelegibilidade, alguns prefeitos ainda estão sob júdice. Pelo que eu me lembro, isso acalma aí o telespectador, no caso de São Caetano já terminou o processo, então não tem mais questionamento. Agora, outros prefeitos sim, e a gente está tendo eleições suplementares todo primeiro domingo do mês. Então nós vamos ter agora dia 2 de junho, depois dia 2 de julho. No Brasil inteiro tem eleições suplementares. Quem tiver curiosidade é só acessar o site do TSE, tse.jus.br, e tem lá este calendário de eleições suplementares. A ideia do TSE, disse o ministro Gilmar Mendes, é terminar todos os julgamentos de prefeitos relativos à eleição de 2016 até o final deste ano, como você falou, Leandro. Doutor Rolo, quero agradecê-lo pela presença e utilizar esse espaço para suas considerações e a mensagem para a população, para o cidadão que ouve e está preocupado com o futuro do Brasil.
Eu agradeço o convite, Leandro, Amanda. Então vamos falar a mensagem e deixar os meus colegas falarem também. Independentemente do que acontecer, nas 4 hipóteses que nós falamos de perda do mandato do presidente Michel Temer, é importante que se cumpra a Constituição. Não importa quem diga contra. A gente tem que cumprir a Constituição enquanto viver no Estado de Direito. Senão a gente cai na anarquia. O contrário do Estado de Direito é a anarquia. E ninguém quer anarquia para o Brasil. Professor Ramon Barazal, muito obrigada pela participação. Suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, estaremos sempre à disposição para voltar a lembrar os nossos amigos de casa, para você que tem o seu dinheiro aplicado nesse ou naquele banco, não faça nesse momento, repito, não faça nesse momento movimentos bruscos, não é? Mantenha calma, mantenha um pouco de sangue frio, aguarde, se oriente com o seu gerente e daqui a alguns dias esse teu gerente vai te orientar a melhor maneira de você utilizar o seu dinheiro, esse dinheiro que está aplicado lá depois de tanto sacrifício e tanto trabalho. Boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite, doutor Ilmar Muniz. Muito obrigada pela participação. Suas considerações finais. Amanda, eu que agradeço, Leandro, sempre o convite. Estarei sempre à disposição aos colegas aqui de bancada. Quero lembrar a todos que realmente esse é o caminho, lutar, discutir, sempre questionar a questão de política, realmente aí para o Facebook, para a internet, redes sociais. Quero deixar aqui um grande abraço ao amigo Rogério Garcia, que tem feito uma aula muito bacana de política aqui na região do Grande ABC. Faço o convite ao Dr. Rola, ao professor, para que venha conhecer esse projeto com a gente. E a todos, muito obrigado, uma boa noite. E se nós também agradecemos principalmente aqui os nossos convidados que abriram espaço na agenda. A gente sabe da agenda intensa para estar aqui, mas principalmente também você que está aí no outro lado, na telinha, na telona, nos acompanhando. O objetivo da TV Grande ABC é justamente esse, é a comunicação social, é levar todos os lados, no caso de hoje da política, do direito, do dia a dia da economia, para você que está em casa saber de que forma você pode ser afetado, impactado por tudo que acontece. E mais ainda, nos ajudar nessa cobrança, porque os irmãos Petralha, os irmãos Batista não podem passar ilesos, é tirar o povo para bobo. Boa noite. Boa noite a todos.